Tá bom? Beleza, vamos lá. Obrigada, seu Armando. Obrigada para todo mundo que está aqui agora. Somos poucos, mas somos bons. Tem os espíritos também assistindo. Isso depois fica para quem se interessar pelo tema. Eu fui convidada pela casa hoje, a Lê está aí. Eu agradeço esses temas, assim, uma gracinha que esses temas são, mas são muito bons para a gente aprender muitas coisas além do próprio espiritismo, né? Então, eu fui convidada para falar sobre sexismo, misoginia e igualdade de direitos. Claro que à luz da doutrina espírita, né? Eu vou tentar conceituar cada um desses comportamentos ou cada um desses conceitos e depois a gente entra, na parte em que nós falamos da doutrina espírita. A primeira coisa que eu queria que vocês se perguntassem é por que que a gente está aqui numa tarde de domingo estudando sexismo, misoginia e igualdade de direitos, né? Por que que isso se tornou um tema para a exposição espírita? E a gente se lembrar que mesmo que a gente tenha aquela proteção, aquele local ali na Rua São Manuel, número 12, onde nós todos nos sentimos muito bem, que nós temos a oportunidade de frequentar e onde eu acredito que essas questões não se traduzam em problema, a gente vive no mundo. E, além de tudo, o mundo pode vir bater na nossa porta. Então, além de nós termos que lidar com as dificuldades do dia a dia, e eu acho que a gente sempre deve botar um filtro, nós que somos espíritas, devemos sempre tentar colocar um filtro espírita nas nossas atitudes, nós devemos ser espírita em todos os momentos da nossa vida, a gente também pode passar pela situação em que esses conceitos sobre os quais a gente vai trabalhar aqui possam ser objeto de um atendimento fraterno, possam ser objeto de um questionamento numa convivência, um pedido de ajuda, pode até mesmo acontecer numa reunião mediúnica. Então, esses são os motivos pelos quais é tão importante que no domingo à tarde, numa palestra espírita, a gente discuta temas como sexismo, misoginia e igualdade de direitos, tá? E por que que a gente vai falar sobre isso? Além de tudo, é porque nós estamos lidando com índices alarmantes, alarmantes mesmo, de violência contra a mulher no nosso mundo. No mundo eu não tenho como quantificar, mas aqui no Brasil a gente já pode fazer isso. Esse aqui é um retrato das pesquisas que foram realizadas ao longo do ano de 2025. O resultado dessas pesquisas de 2025 saiu no início de 2026 agora, feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós somos um país que no ano passado matou 1.568 pessoas só pelo fato de elas serem mulheres. Eu não vou falar sobre tudo isso, mas eu vou destacar quatro pontos, além desse que eu falei. 13% das mulheres mortas tinham medida protetiva em relação à pessoa que as matou. 59% dessas mulheres foram mortas pelos seus parceiros íntimos. 21% dessas mulheres mortas por seus ex-parceiros íntimos. E em cada 100 mulheres que morreram por conta do fato só de serem mulheres, 66 morreram dentro de casa. Então, eu preferi não trazer casos isolados, eu preferi trazer números, eu preferi trazer estatísticas, eu preferi trazer uma realidade, uma fotografia mais completa dessas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Eu não imagino que nenhum de nós que esteja aqui, ou alguém que esteja escutando, não tenha recentemente escutado um caso de feminicídio. Então, a parte social da palestra hoje eu vou fazer com esse slide. Hoje em dia, qualquer mulher que precise de socorro, ou qualquer pessoa que saiba que uma mulher precise de socorro, pode entrar em contato com o telefone 180, que é um disque feminicídio, não, disque combate da violência à mulher. É um canal preparado para fazer esse atendimento 24 horas por dia que é disponibilizado. Então, se vocês puderem divulgar essa notícia, a exemplo do 188 para o caso do suicídio, a exemplo do 190 para a polícia em geral, o 180 é para atendimento à mulher que esteja passando por situação de violência.
Circunstanciada a necessidade dessa palestra, a gente vai passar a avaliar os conceitos em si, tá? O que que é, o primeiro, né? O que que é sexismo? Sexismo é discriminação, preconceito ou estereótipo baseado no sexo ou no gênero de uma pessoa, fundamentado na crença de que um gênero é superior a outro. Então, dentro de sexismo, a gente pode ter o machismo, que é a crença de que o homem é superior à mulher. Dentro de sexismo, a gente pode ter feminismo, que é o oposto do machismo, que é a crença de que a mulher é melhor do que o homem, que é completamente diferente de feminismo, que é uma luta das mulheres e daqueles que se associam e são simpatizantes à causa para promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, sexismo seria machismo e feminismo, tá? Isso está enraizado em normas culturais, limita o potencial dos indivíduos, afeta principalmente as mulheres, porque reforça papéis tradicionais, desigualdades no trabalho e na violência, mas também afeta os homens. Eu acho que hoje em dia a sociedade está sofrendo muito com essa situação, porque os homens estão tendo dificuldades de compreender qual é o papel deles nessa sociedade de 2026. Pelo menos, tem gente que não acha que seja assim, que não acredita nessa necessidade, mas mais do que nunca, eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Homens e mulheres precisam trabalhar juntos para nós chegarmos a um denominador comum, que seja bom para a nossa sociedade. O Espiritismo lida com isso de uma maneira muito tranquila, tá? Ainda em sexismo, eu quero dizer que é um comportamento humano. É a maneira como alguém sente, faz ou pensa algo que acontece ao seu redor. É como uma pessoa reage. O sexismo é um comportamento, tá? É uma pessoa reagindo a outra pessoa pelo simples fato de o outro ser um homem ou ser a mulher. O que é determinante para o sexismo é olhar aquele ser humano que está na sua frente somente em função do sexo ou a partir do sexo biológico dessa pessoa que seja, ou o sexo como ela se apresenta, né? Também pode ser o social. Essa questão está enraizada em normas culturais. Esse conceito do que seja sexismo, ou do que seja masculino, do que seja feminino, é um conceito que depende de tempo, de história, de cultura, são fatores contextuais. Você não consegue destacar e dizer que aquilo é masculino em toda a existência humana. Você não consegue apontar e dizer que alguma atitude seja feminina em toda a existência humana, tá? E os estereótipos são ideias pré-concebidas que nós temos a respeito de pessoas ou grupos, né? Mais à frente eu vou dar exemplos, vocês vão ver que isso é mais fácil, mas também depende de uma construção social histórica, né? É aquela questão de que determinado comportamento é de menino ou de menina, a roupa de menino ou de menina, brinquedos, sentimentos, e aí, assim, isso vai sendo determinado, nós vamos vivendo dentro desse caldo cultural. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente tentar desconstruir o que seja de menino ou que seja de menina, né? Sair um pouco desse caldo cultural e mostrar para vocês como ao longo dos tempos as coisas mudam. Essa foto que vocês veem na tela mais à esquerda é uma foto de Luís XIV. Luís XIV viveu lá nos anos 1600, tá? Nos anos 1600 ele estava expressando, ele era o auge da masculinidade naquele tempo. É um homem que está usando salto alto, que está usando meia fina, está usando peruca, que usa pó de arroz e usa batom. Esse era o estereótipo da masculinidade nos 1600. Hoje a gente não falaria isso. Essa mulher que está bem no centro da foto é uma piloto de Fórmula 1 que conviveu com a Ayrton Senna. Eu estava pesquisando, porque eu me lembrava especialmente dela, não sabia que tinha havido outra já, mas é, não é uma profissão normalmente que seja atribuída às mulheres. Então, a Giovanna D'Amato, em 1992, correu na mesma época que a Ayrton Senna, e muito pouca gente sabe disso. Essa criança que está aí embaixo se divertindo nessa água, pelo menos relaxando, se tranquilizando, olhem vocês como é que é uma imagem, né?
Vocês diriam que essa criança é australiana? Essa criança é australiana. Esse é o estereótipo de australiano que vocês têm? Eu não imagino que seja, né? Essa foto é da National Geographic. E aí, no canto direito, nós vamos ter na parte de cima uma foto da Rua do Ouvidor. É uma foto antiga, mas a Rua do Ouvidor é assim até hoje, tá? E embaixo a gente tem uma foto das ruas de Lisboa. Eu gostaria que vocês reparassem nessas fotos. Nos dois casos, nós temos calçadas muito estreitas, nós temos a valorização da sacada, e isso, na época, por exemplo, por que que eu trouxe especificamente o Rio de Janeiro e trouxe Lisboa? Porque a arquitetura do Rio de Janeiro no século XVIII é muito semelhante à arquitetura de Lisboa do século XVIII. Elas foram construídas juntas. Em Lisboa teve um terremoto, foi necessário reconstruir. Aqui no Rio de Janeiro a corte estava chegando e um pouco antes era o status social era ser muito parecido com Portugal. Essas ruazinhas eram feitas para homens andar. Se vocês se lembrarem, o vestido que essa senhora portuguesa ou essa senhora brasileira de sociedade usava naquela época era um vestido grande, o vestido que não circulava nas ruas. Não era de bom tom mulher andar em rua. As mulheres ficavam em casa, as mulheres ficavam da sacada observando o que estava se passando. Então, essa questão cultural, essa questão histórica, de você caracterizar o que é de mulher e o que é de homem é algo que alcança, inclusive, a arquitetura dos lugares, entendeu? Então, era esse fato que eu queria trazer para vocês. Passando desse momento de explicar o que, que é sexismo, que é o fato de você acreditar que um sexo é superior ao outro, a gente precisa conceituar o segundo comportamento que foi proposto lá inicialmente, que é a misoginia. E não dá para explicar, ou pelo menos fica mais difícil de explicar misoginia sem passar pelo que seja patriarcado e machismo. Porque no fundo, a misoginia é um resultado. Então eu formatei um quadrinho a respeito de patriarcado, machismo, e eu deixei misoginia grifado em laranja e apresentando as diferenças entre eles, para ver se a gente consegue mais facilmente compreender isso. O patriarcado, gente, é a forma como o mundo se estruturou desde que a gente conhece o mundo. É, em razão da força física masculina, os homens, inicialmente, eles dominaram as posições de poder, eles controlavam as propriedades, eles tinham mais ascendência moral. E não é por ser mais moralmente capacitado, mas é porque eles mandavam, porque eles têm os meios, eles têm os recursos. Tudo isso se organizou de maneira a se criar uma estrutura onde o homem prevalecesse. Só que os tempos foram andando, essas questões foram sendo modificadas, mas o patriarcado continua permeando todas as nossas relações. Questões econômicas, questões políticas, questões financeiras, questões domésticas. Então, na verdade, o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental que nós conhecemos melhor, se estrutura em cima do patriarcado. É uma conduta que formata todo o resto. É como se fosse o conjunto maior. Está contido dentro do patriarcado. Nós temos um segundo passo que é o machismo, que é onde você vai ter condutas, vai ter comportamentos que vão sendo repetidos e vão se enraizando e perpetuando essa condição de prevalência do homem em relação à mulher. É cultural e comportamental. A misoginia, que seria o terceiro passo, já é algo psicológico e emocional. Está mais na forma que o indivíduo reage a essa estruturação e esse comportamento externo, como ele internamente reage a isso. Então, a gente vai vendo as camadas, digamos que a misoginia é a camada mais interna, é a camada mais individual de algo que é muito maior, que aí seria traduzido no machismo e no patriarcado. Como é que esse patriarcado, esse machismo e essa misoginia se manifestam? No patriarcado, você vai ter
a criação de leis, de salários e de cargos de poder que vão sustentar aquela estrutura. No machismo, você vai ter papéis de gêneros e falas cotidianas que reforçam isso. E como é que na misoginia isso vai se manifestar? Com homens tendo ódio, tendo rejeição, tendo desconfiança, assediando e cometendo crimes, sendo violentos. E aí acaba no feminicídio. Por isso que eu botei o disco 180, que foi o que eu tinha falado inicialmente. Qual é o foco principal do patriarcado? Manutenção do poder masculino. Qual é o foco principal do machismo? Afirmar a suposta superioridade do homem. Despreza com essa, eu acho, eu não sei. E qual é o foco da misoginia? O desprezo e a repulsa à mulher, pelo Uhum. simples fato dela ser mulher. Só pelo fato dela ser mulher. O que vai causar isso é, o camarada pode ficar incomodado porque ele perdeu o poder dentro de casa, o camarada pode ficar incomodado porque no trabalho ele tem uma chefe mulher, tem uma série de questões, né? E qual é a origem do patriarcado? Como eu já tinha falado antes, é a organização histórica da sociedade. No machismo, você é criado de uma forma que reproduz aquele comportamento. Então, avós criam filhos que criam netos e vão criando meninos de determinadas formas. E aí a misoginia já é esse preconceito que está arraigado, essa aversão à mulher. Então, esse é um quadro de distinção que talvez fique mais simples diante desses exemplos. Então, como seria, na política, um exemplo de patriarcado? Nós temos mais de 50% dos brasileiros é mulher, mas isso não se reproduz dentro do Congresso Nacional, nem dentro das assembleias legislativas, nem dentro das câmaras municipais. Então, mulher é maioria, que é tratada como minoria, é minorizada, tá? No machismo, não tem baixa representação, qual é o discurso constante? Dizer que mulher não serve para fazer política. E o que se trata da misoginia? O que é o ódio? O que é o ataque? É você atacar violentamente e xingar as candidatas. Vamos lá para a economia. Como é que a gente pode olhar isso na economia? No patriarcado, a gente vê uma estrutura que garante que mulher ganhe menos do que homem no mesmo cargo que o camarada tem numa mesma empresa, vamos supor. A gente vai ver um exemplo de machismo que seria um chefe interrompendo mulheres em reuniões. E às vezes, além de interromper, repete o que ela fala, meio que para cooptar a ideia. E a gente vai ter na misoginia atitudes como demitir uma grávida porque ela é considerada um estorvo para a economia da empresa. No setor doméstico, a gente vai ter a sobrecarga feminina no trabalho invisível, que é o de cuidado do dia a dia, arrumar a casa, cuidar dos filhos, cuidar dos mais velhos. Como exemplo de patriarcado, um homem proibir a parceira de usar determinadas roupas como um exemplo de machismo, e a misoginia já é o extremo, já é uma agressão física por ciúme, um sentimento de posse que pode resultar em feminicídio. Eu mostrei para vocês as distinções que tinham entre patriarcado, machismo e a misoginia que a gente está estudando, né? Que a misoginia seria o núcleo menor, mas o núcleo mais agressivo e que vem sendo expresso naqueles números que eu falei inicialmente. Mas qual é a semelhança que tem nisso tudo, nesses três conceitos? É sustentar a desigualdade de gênero. E aí a gente chega no objeto do nosso estudo, no terceiro objeto do nosso estudo, que é a igualdade de direitos, né? Qual é a visão espírita? Nós já passamos toda a conceituação do que seja sexismo, do que seja misoginia, vamos entrar na igualdade de direitos e a visão espírita já é bem em relação a esse tema. É, nisso aqui, eu acho que vale a pena, nesse ponto, eu acho, antes de continuar, vale a pena fazer uma observação, gente. Eu acho que hoje em dia há um sofrimento muito grande por parte dos homens por não conseguirem compreender a forma como eles devem circular no mundo. Esse problema nitidamente está acontecendo, sobretudo em relação a homens jovens, rapazes e moças, rapazes ali na casa dos seus 20 anos, 18 anos, 20 e poucos anos. E nós precisamos, como sociedade, ajudá-los. Aí tem muita gente que argumenta assim: ah, mas
As mulheres não estão aqui para ensinar como o homem. Não, não é para ensinar, gente. É para a gente encontrar o caminho junto, porque está todo mundo sofrendo com isso e os resultados estão sendo catastróficos. Assim, muitas mulheres estão morrendo por conta disso. Esse número de 1.568 é um número visível. Talvez haja muita subnotificação disso, principalmente porque dentro daquele estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a conclusão foi que o problema é ainda maior nas cidades pequenas, onde as mulheres não têm acesso a uma rede de apoio maior. E qual é a visão espírita sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres? As respostas são até bem objetivas, tá? A gente encontra lá no Livro dos Espíritos, e a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito na França de 1857, e isso depois vai ter importância para nós conversarmos um pouquinho mais profundamente sobre o assunto. Dentro da parte terceira, que é a parte que trata das leis morais, que é a parte que depois foi desdobrada no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que trata da lei da igualdade. E nesse capítulo eu destaquei a questão 803, aí eu brinco que é menção honrosa, porque não estava dentro do que foi proposto inicialmente, mas essa questão 803 fala da igualdade natural, que homens e mulheres são iguais perante Deus. E aí, essa é uma norma que se reproduz na maioria dos sistemas legais dos países democráticos do mundo ocidental. Na nossa Constituição, a gente tem lá o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Ah, Cristiana, mas não é bem assim. A gente vê que existem desigualdades e às vezes a gente constata que as desigualdades estão se ampliando. Em tese, todos são iguais perante a lei. E a gente tem que correr atrás como sociedade para garantir isso. Mas mais do que as leis sociais, mais do que as leis dos homens, os espíritos nos disseram, na realidade, eles estão traduzindo uma ideia que permeia toda a humanidade, que todos, homens e mulheres, são iguais perante Deus. E aí, nas questões 817 e 822, o Kardec vai fazer perguntas para os espíritos especificamente em relação a esse tema. As duas primeiras, relativamente tranquilo, tá? São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Os espíritos, aí eu já achei até que foi uma resposta um pouquinho impaciente da parte deles, respondem com uma pergunta um pouquinho é, indelicada, por assim dizer. Respondem os espíritos: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É como se ele dissesse para Kardec: você ainda não percebeu isso? Que tanto para o homem quanto para a mulher foi dada a inteligência do bem e do mal igualmente. E foi dada a faculdade de progredir, que é a forma que a gente tem para se tornar espírito puro, que é a forma que a gente tem para encontrar a felicidade. Foi a resposta deles. Na 818, Kardec insistiu: de onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos responderam: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Vocês lembram que quando eu estava falando lá de patriarcado, eu falei que o mundo se estruturou dessa forma porque originariamente a força que importava era a força física e quem a tinha era o homem? Aí vocês veem os espíritos falando aqui que é resultado do abuso o resultado de suporem que a mulher é tem inferioridade moral em relação ao homem, é resultado do abuso de força sobre essa fraqueza. E aí fala do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. A força era o meio pelo qual, inicialmente, as sociedades tinham de se defender, de se agregar.
mas não era para ter sido usada para subjugar o outro. E o que a gente vê hoje, como se viu ao longo dos tempos, é a força como forma de subjugar. E aí eu estou falando força física mesmo, tá, gente? Que depois foi traduzida em força econômica, que é traduzida em força moral, porque há uma dependência e por aí vai. Na pergunta 819, a gente começa a ficar é, em uma questão, em situação mais delicada. E vocês vão ver que a partir daqui eu vou botar um problematizando ali embaixo. Kardec perguntou na pergunta 819: com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E aí a espiritualidade respondeu: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte fisicamente, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E aí, é, o meu problematizar é o seguinte: vocês leram a frase, vocês ouviram a frase, todos nós já tivemos oportunidade de estudar um pouquinho o livro dos Espíritos em relação a essa questão. E aí eu pergunto para vocês: a mulher os trabalhos leves? E quando essas mulheres eram escravizadas, camponesas ou operárias das revoluções, elas se encaixavam nesse papel? Eu não tenho resposta não, tá? Eu estou só colocando para vocês. A que mulheres eram dados os trabalhos leves? Porque na época de Jesus Cristo, as mulheres, mesmo as mulheres judias, que eram cidadãs de segunda categoria, faziam os trabalhos pesados. Ao longo dos tempos, mulheres faziam trabalhos pesados em suas pequenas plantações, pequenas colheitas, cuidar dos animais, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Os homens às vezes iam para a guerra e tudo para trás ficava para as mulheres. Então, assim, durante as revoluções, a gente sabe que a evolução do direito trabalhista foi uma das reações ao fato de mulheres trabalharem 16 horas, 18 horas, assim como crianças. Então, que mulheres são essas que recebem os trabalhos leves enquanto os homens realizam os trabalhos rudes, sabe? Na questão 820, que vai continuar por esse caminho de falar de aptidões, de funções, de fraqueza, de força, Kardec perguntou o seguinte: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente, olha a expressão utilizada, naturalmente sob a dependência do homem? E a resposta dos espíritos foi: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. Vocês veem que os espíritos até falaram que o motivo dessa força física maior do homem era para proteção, né? E aí, embaixo, o que nós temos é um comentário do Kardec. Deus apropriou a organização de cada ser, quer dizer, o corpo de cada ser, as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E aí eu vou botar para vocês uma frase velha, velha pra caramba, mas assim, que me toca muito toda vez que eu escuto, que é aquela história de homem não pode chorar. Porque desde sempre, homem é ensinado a não ser sensível, ou a, se for sensível, disfarçar essa sensibilidade, ou não expressar essa sensibilidade. Vocês imaginem o quanto isso dói para um homem que tem sensibilidade. E outro, todas as mulheres são sensíveis? Também não vejo assim. Existem pessoas que são duras pela sua própria natureza, que não vão ter essa sensibilidade que é esperada das mulheres. Na questão 821, Kardec perguntou: as funções a que a mulher é destinada pela natureza, de novo, a questão da natureza, terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos respondem: sim, maior até, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Quer dizer, é a importância da maternidade dentro de uma existência feminina, né?
Mas, de novo, destacando que seria uma questão determinada pela própria natureza. E aí eu vou problematizar de novo. Em 2026, que é o ano no qual nós estamos conversando, a ideia de que o homem é o protetor natural e a mulher é frágil e dependente reforça a base do sistema patriarcal. Esse instinto de proteção, muitas vezes, e é esse o grande problema, se confunde com propriedade, dominação e violência. É como se o homem fosse dono do corpo feminino. E tem uma terceira questão. Qual é a função da mulher que não deseja e não desejar é um ato de vontade, mas pode ser pior, pode ser mais delicado. Qual é a função numa sociedade de uma mulher que não pode ser mãe e cresceu a vida inteira escutando que ela só ia ser uma mulher integral se ela fosse mãe? De novo, é para que a gente pense. Essa é a última pergunta. Essa pergunta também aparece muito em palestras e em estudos em que a gente está trabalhando a questão de aborto. Questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, e isso já foi estabelecido pela espiritualidade que é assim, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Respondem os espíritos. O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, a ideia é que, por que que a gente quer promover essa igualdade? Porque se nós sabemos que nós vamos nos alternar em corpos de homem e de mulher, por que que a gente vai desejar para aquele que não é do mesmo sexo que eu algo que não seja igual ao que eu vou ter? É uma comparação ou um pensamento de retórica, mas é exatamente isso que a espiritualidade está propondo para a gente, né? Você tem que querer para os outros o que você quer para você. E aí, a outra pergunta do Kardec: assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos dos direitos do homem e da mulher? Respondem os espíritos: dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Eu vou avançar em relação a essa questão, eu vou problematizar, mas a primeira coisa que eu queria dizer sobre ela para vocês é a seguinte: a impressão que eu tenho é que quem respondeu a pergunta no começo foi um espírito e quem continuou a resposta foi outro. Porque, para mim, é, a segunda parte da resposta não tem como ser consequência da primeira. Depois vocês, por favor, abram os seus livros dos espíritos dentro de casa, analisem essa questão e vejam se vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando. A impressão que eu tenho é que é uma resposta que foi expressa por mais de um espírito, por assim dizer. E aí eu vou trazer a problematização para vocês. A pergunta fala em igualdade de função, fala em de acordo com a aptidão, fala no interior, que seria o ambiente doméstico, e no exterior, quer dizer, tudo fora do ambiente doméstico. E esses conceitos não são explicados. A resposta dada pela espiritualidade é essa, e não se explicou o que exatamente eles entendiam como aptidão, igualdade de função, no interior, no exterior. Lendo essa questão em 2026, gente, estudando e tentando contextualizar, eu diria que
essa forma de responder àquela questão da igualdade de direitos, que teria sim direito a ser igual, homens e mulheres têm direito a ser iguais, mas têm funções diferentes, só se explica se a gente for pensar que é uma resposta dada na França, que é um país ocidental, que em 1857 estava sob muita influência de iluminismo, renascimento, de ideias novas científicas povoando toda aquela localidade, decorre da formação intelectual do próprio Kardec. O Kardec é um homem que foi criado para ser um acadêmico, um pensador. Ele nasceu em Lyon, foi para a Suíça, em Verdun, e a vida inteira dele foi passando. Então, a realidade foi passando nesses ambientes. A realidade dele o contexto do Kardec é esse. Mas eu acho que assim, Kardec foi muito feliz quando traz para a gente. Isso foi durante a organização do livro dos Espíritos, do Pentateuco. Hoje em dia, a gente não pode mais observar o papel da mulher ou requerer igualdade entre os sexos sem entender como homens e mulheres são tratados hoje em dia. E aí eu acho que o Kardec vai sempre socorrer a gente com esse item 55 do capítulo 1 da Gênese, quando ele falou que se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em determinado ponto, que o espiritismo se modifique nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. O que eu estou chamando de verdade nova é a forma como as ciências sociais olham para a mulher hoje em dia. As ciências sociais olhavam para a mulher em 1857, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, de uma determinada maneira, que não é a mesma maneira que a ciência olha para a mulher em 2026. Só aquela visão de mulher de 1857, da época em que foi elaborado o Livro dos Espíritos, justifica uma resposta como aquela que a gente leu há pouco. Porque divisão de trabalho em razão do sexo não é lei natural, gente. É uma circunstância cultural. Aí eu vou lembrar vocês, é bem grosseiro, mas assim, era esse o objetivo. A mulher pilotando um carro de Fórmula 1, ela tem capacidade para isso? Ela tem. Ela vai querer fazer isso? Depende dela. Mas não é impossível. O corpo feminino não rejeita esses lugares. Como não rejeita ter piloto de avião. Eu tenho uma pesquisa que saiu em 2019 que eu achei muito interessante, eu não trouxe para o trabalho, mas eu acho que vale a pena mencionar, feita aqui no Brasil. 26% dos homens se considera menos homem porque ele faz trabalho doméstico. 26%. Um em cada quatro homens acha que é menos homem porque ele realiza trabalho doméstico. Depois, quem quiser, eu encaminho a pesquisa. Gente, isso evidencia muito o caráter cultural e social do que a gente determina que é uma tarefa de homem e o que a gente determina que é uma tarefa de mulher. E hoje em dia, manter a mulher vinculada com exclusividade a um ambiente doméstico seria apoiar um retrocesso. Eu não creio que Kardec assinaria embaixo de uma situação como essa. Então, a efetiva igualdade entre os sexos é o caminho para o progresso moral da sociedade, pois expressa a lei de justiça e o princípio de que somos todos iguais perante Deus, que é o que está na questão 803 que eu tinha feito a menção honrosa. Então, partindo da premissa que os espíritos não têm sexo, foi um dado que a espiritualidade passou ali na questão 822. Partindo da premissa que espíritos encarnados que espíritos vão encarnar alternadamente em corpos femininos e masculinos e devem experimentar a igualdade de direitos, qual é o nosso dever moral como espíritas? E eu falei assim, é dever, gente, não é poder, não, tá? Nós temos que praticar essa igualdade. E nós podemos praticar essa igualdade. Assim, a nossa casa é até muito feliz em relação a isso. Nós temos várias mulheres em situação de administração, a gente tem muita mulher palestrante, nós já tivemos presidente mulher, mas essa não é a realidade da maioria das casas espíritas no país. Eu acho que dentro do SEAS a gente de verdade vive uma situação de igualdade. Mesmo assim, não tenho nenhum, nenhuma dúvida em relação a isso. Mas não acho que isso seja uma realidade nem dentro do movimento espírita.
Então, eu acho que a gente tem o dever moral de traduzir essa igualdade que nós sabemos que existe na espiritualidade, nós temos conhecimento em igualdade material, nas nossas práticas do dia a dia. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Essas são sugestões práticas para o nosso dia a dia, assim, dentro de casa, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes sociais, com os nossos amigos, dentro da casa espírita, é óbvio, mas as ideias são partilhar igualmente trabalho doméstico e cuidado com os filhos, eliminar piadas, termos pejorativos ou comentários sobre a aparência alheia, apoiar mulheres em cargos de tomada de decisão na comunidade, ocultar gênero nos currículos para evitar vieses inconscientes, criar mecanismos seguros de denúncia contra assédio moral e sexual. Nasceu um bebê, foi concretizada uma adoção, e incentivar períodos iguais de afastamento para pais e mães, porque assim, a gente quer que o pai seja um pai participativo, a gente quer que o pai chegue ali e ajude a mãe com a troca de fralda, com dar a comida, com botar para dormir. Mas se esse camarada é obrigado a voltar para o trabalho, como é que ele vai colaborar na criação do seu filho? Como é que ele vai criar seu filho? Não é colaborar, não. Como é que ele vai criar seu filho? Ele também precisa ter tempo para isso. Isso é um luxo. Mas é necessário que esse homem tenha condição de aprender a ser pai também. Interromper o hábito de cortar a fala de mulheres em reuniões, criar crianças sem divisão de brinquedos ou tarefas por gênero, garantir remuneração igual para funções e responsabilidades idênticas, chamar a atenção de amigos que validam atitudes machistas, apoiar empresas, projetos e produções artísticas lideradas por mulheres e parar de associar sensibilidade à fraqueza dos homens, nos homens. E nisso eu vou lembrar de Jesus Cristo. Jesus exaltou as mulheres em todas as oportunidades que ele teve. E Jesus era um homem profundamente feminino, profundamente sensível. Ele se expressava de maneira amorosa e sensível em todos os momentos que ele pôde. Aliás, são pouquíssimas as manifestações mais agressivas dele, né? Se nós observarmos todos os evangelhos, nós vamos ver que a alma de Jesus era bem próxima do que nós dizemos que é uma alma feminina. E para fechar, eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar para falar sobre isso. Todos nós conhecemos, todos nós não. Joana de Ângeles é um espírito conhecido na doutrina espírita por ser muito rígido, muito duro. Mas Joana de Ângeles é um espírito interessantíssimo porque ela foi modificando a opinião dela em relação a alguns temas muito objetivos em relação à igualdade de direitos, tá? Mas dentro desse livro Luz Viva, em que ela foi o espírito comunicante junto com Marco Prisco, a psicografia de Divaldo, ele é de 1984, a Joana, que era tão rígida e muito, muito conservadora, traz as seguintes ideias. O espírito, no seu processo de evolução, tramita pelas experiências de sexualidade, sem fixar-se de forma inamovível numa ou noutra área. Os direitos, por isso mesmo, atribuíveis a um sexo em detrimento do outro, são resultado do atavismo ancestral que tem sua gênese na ignorância das leis e finalidades da vida e da reencarnação. O atavismo ancestral aí pode ser a questão do patriarcado. E na essência era de uma forma, mas essa essência foi se modificando ao longo do tempo. No homem, a força tem sido um dos atributos mais comuns, não é o único, é o mais comum, enquanto que a sensibilidade é outorgada à mulher. Não obstante, aparecem expressões inversas, sem qualquer patologia, em se considerando as impressões vigorosas que permanecem da existência anterior. O que ela está falando é que você que encarna hoje como homem pode vir com impressão muito vigorosa de existências femininas anteriores que você teve. Perante Deus, são iguais os direitos do homem como os da mulher, embora situados em mistérios próprios, podendo executar um a tarefa do outro, conforme as circunstâncias,
sem que se invertam as finalidades da vida de cada qual. E aí ela prossegue no texto dela, mas assim, eu achei muito interessante poder trazer isso de vocês, da pena da Joana de Ângeles, em 1984, quer dizer, algo que já tem cerca de 40 anos, mas que a gente está vendo que está estourando hoje com toda a força, é, a importância que é esse conceito para a gente poder lidar com os problemas que podem bater a nossa porta hoje. É isso, gente, a colaboração que eu tenho a dar a respeito desse tema.